Mas o que é que a Bíblia fala sobre Maria Madalena? Se você abrir a sua Bíblia comigo, por favor, em Lucas, no capítulo de número 8, vamos ver algumas verdades bíblicas sobre Maria. Capítulo 8, versículo 1 diz assim: E aconteceu depois disso, que andava de cidade em cidade, e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria chamada quem? Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com as suas fazendas. A primeira verdade bíblica sobre Maria Madalena é que Maria era uma mulher possessa por demônios. Diga assim comigo: Maria era uma mulher possessa por demônios. E a Bíblia é clara quando contabiliza a quantidade de demônios que aquela mulher ela era possessa. A Bíblia diz que eram 7 demônios. Uma mulher que era oprimida por Satanás e possessa por demônios, porque há uma diferença entre possessão e opressão. Mas esta mulher, além de ser possessa, ela também era oprimida por Satanás. E todos nós sabemos de que uma pessoa que vive debaixo de possessão e opressão é uma pessoa que não tem alegria, é uma pessoa que não tem prazer de viver, é uma pessoa que não tem felicidade, não tem paz na sua vida, porque somente Jesus tem paz para dar para o homem, porque ele é o príncipe da paz. A Bíblia nos mostra que esta mulher era uma mulher possessa por demônios. E já podemos identificar que era uma mulher que vivia sofrendo nas garras de Satanás. Porque a Bíblia diz, Jesus expressando em João capítulo de número 10, ele diz que o ladrão veio senão para matar, para roubar e para destruir. Esta é a obra também de Satanás. Ele veio matar, roubar e destruir. E todos nós sabemos de que ele odeia o ser humano, e ele faz de tudo para prendê-lo, para destruí-lo, para prendê-lo em cadeias espirituais, em cadeias de vícios, por exemplo. São cadeias que Satanás usa para prender o homem. Mas se a história de Maria Madalena terminasse aí, seria uma das histórias mais tristes da Bíblia, porque ela teria morrido sem Cristo, sem salvação, e uma mulher que teria morrido nas garras de Satanás. Mas não foi assim que a sua história terminou. A segunda verdade sobre Maria é que ela foi uma mulher liberta por Jesus. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz que esta mulher foi liberta dos 7 demônios que lhe oprimiam. A terceira verdade sobre Maria Madalena está ainda no versículo de número 2. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, chamada Maria Madalena, da qual saíram 7 demônios. O versículo 1 diz que Jesus andava anunciando nas aldeias, pregando o evangelho de Deus. Os 12 iam com ele e também algumas mulheres, entre elas Maria Madalena. A primeira verdade é que ela era uma mulher possessa por 7 demônios. A segunda verdade é que ela foi uma mulher liberta por Jesus. A terceira verdade é que esta mulher era uma das mulheres que fazia parte do grupo de evangelismo de Jesus. Jesus chama cada um para andar com ele, não é? Jesus libertou aquela mulher e colocou ela para fazer parte do seu grupo de evangelismo. Quando Jesus entrava nas aldeias para pregar a palavra, os 12 discípulos iam com ele, e também Maria estava lá, junto dos discípulos, pregando, evangelizando. E parece que eu estou vendo alguém dizendo assim: conhece aquela irmã ali?
Quem é ela? Não é Maria Madalena, rapaz? Tu não conhece ela não? Conheço não. Tem um testemunho tão bonito esta mulher. Esta mulher era possessa por demônios. Essa mulher não tinha felicidade. Essa mulher não tinha alegria. Tudo que ela tinha estava na mão de Satanás. Satanás já tinha determinado o fim da vida dela. Muitos da comunidade dela achavam que ela ia morrer do jeito que ela estava. Mas desde o dia que esse Jesus se encontrou com ela, libertou ela, ela mudou, ela está diferente. Agora ela anda com Jesus para lá e para cá, pregando, contando o seu testemunho e dizendo o que Jesus fez por ela, porque Jesus é aquele que pode libertar o homem das cadeias invisíveis, e ele liberta o homem daquilo que o homem não pode se libertar. A quarta verdade sobre Maria Madalena é que esta mulher, meus irmãos, era uma das mulheres que servia ao Senhor com aquilo que ela tinha. Era uma das patrocinadoras do ministério terreno de Jesus. Não somente ela, mas outras mulheres serviam ao Senhor com as suas fazendas. Aqui está algumas verdades bíblicas sobre esta mulher, mas tem uma delas que me chama a atenção, que não está aqui contida nesse texto. É que Maria Madalena era uma mulher grata a Jesus pela salvação da sua alma. Desde que Jesus libertou Maria, desde que Jesus transformou a sua vida, libertando ela daqueles demônios, nunca mais Maria saiu de perto de Jesus. Nunca mais Maria o abandonou, o deixou. Não, pelo contrário, Maria foi com Jesus até o fim. Quando analisamos a história da crucificação, vamos ver que Maria esteve presente nos momentos mais difíceis do ministério de Jesus, que foi o momento da sua crucificação. Os próprios discípulos haviam o abandonado, havia prometido que estaria com ele, mas não ficaram, abandonaram Jesus. Os irmãos se lembram que Jesus, antes de ir para o Getsêmani orar, buscar ao Pai para suportar a dor da cruz, ele se reúne com os seus discípulos em uma ceia e diz para os seus discípulos: um de vocês há de me trair. Os discípulos então olharam um para o outro e disseram: sou eu, Senhor. O outro disse: porventura sou eu, Senhor. E eles questionaram entre si. Jesus dá o sinal daquele que deveria traí-lo, mas Jesus disse assim para eles: vocês vão se escandalizar em mim hoje, vocês vão me abandonar. Pedro, aquele que sempre tomava a palavra, tomava a frente, devido ao seu temperamento, ele diz: olha, Senhor, ainda que todos esses daqui te abandonem, te deixem, eu não te deixarei. Eu vou contigo até o fim, Jesus. Eu não vou lhe abandonar. Jesus disse: olha, para que se cumpra as escrituras, o pastor será ferido e as ovelhas serão dispersas. Pedro, antes que o galo cante, Pedro, 3 vezes tu irás me negar. Mas Pedro bate no peito e diz que não iria abrir mão do Senhor, que não iria abandoná-lo. Tendo cantado o hino, diz a palavra de Deus que Jesus vai para o Monte das Oliveiras. Ele chama Pedro, Tiago e João, que era mais íntimo dele, para ir mais adiante, entrar dentro daquele horto. E ele revela para os seus amigos e diz: olha, ficai aqui comigo, orai comigo. Por quê, Senhor? Porque a minha alma está angustiada até a morte. Jesus estava angustiado, porque ele sabia o que o esperava mais na frente. Jesus dobra o seu joelho mais adiante. Ele diz: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, ó Pai. Jesus se submete à vontade do Pai, que era cumprir o propósito pelo qual o Pai o havia enviado. Enquanto Jesus está orando com os seus discípulos no Getsêmani, a Bíblia diz que Judas, aquele que o traiu, chega juntamente com a guarnição de soldados para prender o Senhor. Ele traz Jesus com um beijo, identifica Jesus entre os demais. O lugar é escuro, mas ele sabia, conhecia o caminho. Ele já tinha ido lá com Jesus outras vezes. Jesus não usava nenhum tipo de capa especial, nenhum tipo de roupa especial para se diferenciar dos galileus. Ele era um galileu comum. Não havia nada que, fisicamente falando, destacasse dos demais. Por isso era preciso que Judas o identificasse. Jesus sempre foi
humilde e simples. Quando Judas o entrega, aqueles homens prendem a Jesus. Jesus questiona eles e diz: quem vocês estão procurando? Eles disseram: procuramos a Jesus. Jesus disse: eu sou. Quando Jesus disse eu sou, a Bíblia diz que eles caíram por terra. Só com o poder da palavra de Jesus, só com a sua declaração, eles caem por terra. Eles prendem Jesus. E a profecia se cumpre: o pastor será ferido, as ovelhas serão dispersas. Isso aqui já começa a se cumprir dentro desse jardim do Getsêmani. Os discípulos abandonam o Senhor. Pedro, aquele que disse que iria com ele até o fim, o negou 3 vezes. João, aquele que declinava a cabeça sobre o seu peito, o único dos discípulos que teve o privilégio de escutar as batidas do coração de Jesus, ele também foi embora. Tiago, que fazia parte do grupo seleto dos 3, que viu coisas que os demais discípulos não viram, também abandonou Jesus. Todos eles foram embora. Jesus então é preso e vai passar agora pelos julgamentos. Jesus passou por 6 julgamentos. 3 julgamentos dos judeus e 3 julgamentos dos romanos. Jesus vai para a casa de Anás. Da casa de Anás ele vai para a casa de Caifás. Da casa de Caifás ele vai então para o Sinédrio. Nesses períodos de idas e vindas, nessas andanças, nesses julgamentos que Jesus ele passa na mão dos líderes religiosos de Israel, diz a palavra de Deus que levantam falsas testemunhas contra eles, trazem pessoas para o acusar de coisas que ele não fez, para falar mentiras ao seu respeito, dizer coisas que ele não disse, caluniaram o Senhor, cometeram injustiça contra o justo juiz. Aquele que nunca cometeu injustiça passou pela injustiça dos homens, cuspiram em sua face, bateram no seu rosto, lhe humilharam. As piores humilhações que o homem poderia passar, Jesus ele passou. Torturas psicológicas, humilharam ao nosso Senhor, mas ele não abria a sua boca para se defender, porque a palavra de Deus nos diz que ele seria levado como ovelha muda para o matadouro, e ele não iria abrir a sua boca. Humilharam ele, bateram na sua face, lhe esbofetearam, zombaram, escarneceram do Senhor. Depois que ele passa pelaquele julgamento dos judeus, Jesus então, irmãos, vai para a mão dos ímpios, ele vai para a mão dos romanos. Jesus então passa pelo 4º julgamento e pelo 1º julgamento dos romanos. Ele vai diante de Pilatos. De Pilatos ele vai para Herodes. De Herodes ele retorna para Pilatos. Quando Pilatos olha para ele, lhe questiona, lhe interroga, a fim de apurar a acusação contra ele, Pilatos então chega à conclusão que Jesus ele era inocente e que não havia nada que o condenasse à morte. Pilatos percebe que entregaram Jesus por conta de inveja. Pilatos percebe que entregaram Jesus de forma injusta, porque Pilatos olhou para ele e disse: não pode ser, pelo que eu estou vendo aqui, este homem ele é diferente, ele fala diferente, ele age diferente, ele se comporta diferente. Pilatos vai puxar a ficha dele e diz: me conta aí o que foi que este homem fez, conta para mim os feitos dele. Olha, Pilatos, este homem curou os leprosos, este homem curou aleluia, os paralíticos, este homem deu vista aos cegos, este homem ressuscitou os mortos, este homem multiplicou pão e peixe, este homem abraçou os oprimidos, este homem fez tudo por esta nação de Israel. Não há nada que o condene, não há nada que ele seja digno de morte, ele está aqui injustamente. Pilatos percebeu, irmãos, que Jesus era inocente, mas ele sabia que Jesus era galileu e estava debaixo da jurisdição de Herodes. Por causa disso ele envia Jesus
Jesus então para Herodes. A Bíblia diz que havia uma intriga antiga entre Herodes e Pilatos. Eles não estavam se dando muito bem, eles já não se falavam há algum tempo, mas por causa de Jesus eles voltaram a se falar, porque quando Jesus entra na situação, até intriga antiga é desfeita. Aleluia. Eu vou dizer de novo para ver se você dá um glória a Deus. Quando Jesus entra na situação, independente de qualquer que seja, até as intrigas antigas ele desfaz, porque ele tem poder para isso. Quando Herodes o recebe, irmãos, Herodes se alegrou, porque Herodes ouvia a fama, conhecia João Batista e ouvia a fama de Jesus. E quando ele olha para Jesus, automaticamente na mente dele, ele diz assim: ele vai fazer algum sinal, ele vai fazer algum prodígio, ele vai fazer alguma maravilha diante de mim. Mas ele percebe que Jesus nunca foi vaidoso, que Jesus nunca fez nada para a sua própria glória. Tudo que Jesus fazia era unicamente para a glória do Pai. Quando Satanás disse assim: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães, Jesus olhou para ele e disse: ô Satanás, já que eu sou filho, quem põe o pão na minha mesa é meu Pai. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus nunca usou a autoridade e o poder que o Pai lhe deu para se autopromover, para se autobeneficiar. Mas quando a multidão estava com fome e faminta, ele orava ao Pai, multiplicava pão e peixe para abençoar os povos, para abençoar as multidões. Mas ele nunca fez nada para se autopromover. Herodes então fica frustrado e ele zomba de Jesus. Ele entrega então a Jesus uma capa vermelha, que era a cor do exército romano, a cor da liderança do governo de Roma. Ele entrega uma capa porque a acusação contra Jesus é que ele era rei dos judeus. Ele zomba de Jesus. E Jesus então retorna para Pilatos. Quando Jesus chega diante de Pilatos, irmãos, Pilatos conversa com o Senhor e diz: ô Jesus, fala alguma coisa. Tu não vai te defender não? Tu não sabes que eu tenho autoridade sobre ti, que eu posso te soltar, que eu posso mandar te prender, que eu posso te condenar à morte? Jesus disse: olha, eu estava calado até agora, mas já que você diz que tem autoridade sobre mim, eu tenho algo para lhe dizer. Eu não vou deixar essa passar. Se o Pai não der alguma coisa a você, você não tem nada sobre mim. A autoridade que você tem, aleluia, não passa de nada, aleluia, porque eu poderia muito bem pedir aqui agora anjos para pelejar aqui por mim, aleluia, glória a Deus. Pilatos percebe, irmão, que ele não vai, aleluia, condenar Jesus com as suas próprias mãos, porque ele percebe que Jesus é inocente. Então ele vai e se vira para a multidão, e ele dá um grito no meio da multidão e diz assim: olha, o que é que vocês querem que eu faça de Jesus chamado Cristo? A multidão gritou porque estava sendo influenciada pelos líderes religiosos, e eles dizem: crucifica ao Senhor. Os irmãos sabem que Jesus foi posto diante da multidão juntamente com um malfeitor chamado Barrabás. Ele era homicida, era um homem que havia se levantado contra o Império Romano, acusado de sedição, mas aquele homem estava condenado à morte. A cruz do meio era de Barrabás, e nós somos representados ali por Barrabás. A cruz era nossa, nós merecíamos morrer, mas Jesus assumiu a cruz em nosso lugar. Ele decidiu morrer em nosso lugar para nos salvar. Jesus então é entregue aos carrascos, condenado à morte. Mandou ele para os carrascos. A história diz que eram 2 carrascos, um destro e um canhoto. Eles usavam uma espécie de chicote chamado azorrague. A azorrague tinha de 4 a 12 tiras. Na ponta dessas tiras, desse chicote, havia chumbo e osso de carneiro. Quando se batia nas costas do condenado, rasgava o seu corpo, a ponto de ver os seus órgãos internos. A história diz que muitos, na hora do flagelo que estavam apanhando ali pelos carrascos, eles morriam. Mas a morte não tinha poder sobre Jesus.
Porque ele disse: ninguém tira a minha vida, eu mesmo entrego, eu mesmo a dou e torno a tomá-la. Eles batem em Jesus, dilaceram o seu corpo, humilham Jesus a ponto de tecerem uma coroa de espinhos e colocarem sobre a sua cabeça. A história diz que os acusados carregavam a sua acusação sobre o peito. Logo eles colocam esta placa no pescoço de Jesus, e ele carrega a sua acusação sobre o peito, escrita por Pilatos. E qual é a acusação dele? Rei dos judeus. Não há nada que o condene. Não há nada que ele tenha feito para receber a morte. Logo, aleluia, entregam a cruz para ele carregar. Jesus não carregou a cruz inteira pesava mais de 120 quilos. Jesus carrega o patíbulo da cruz, a parte horizontal da cruz. Tiram as suas vestes, deixam ele despido, humilham ele, seu corpo está dilacerado. Aquela noite foi uma noite de julgamento. De manhã bem cedo, outra sequência de julgamento. Ele não comeu. A sua última refeição foi na ceia com os discípulos. Ele está com fome, ele está com sede. Ele está fraco, desidratado, perdeu muito sangue, está fraco. Enquanto ele caminha carregando aquele patíbulo da cruz, a Bíblia diz que ele tomba e constrange um homem do norte da África, de Cirene, chamado de Simão, para que ajudasse a Jesus a carregar aquela cruz. Como Simão foi privilegiado, encostar o ombro junto ao ombro de Jesus, ter suas vestes salpicadas com o sangue do Cordeiro. Que privilégio para Simão. Levam Jesus até a cruz. A parte vertical da cruz já ficava entecada. Eles usavam uma espécie de forquilha para levantar o condenado. Mas antes eles pregam as mãos de Jesus, penduram ele na cruz do meio, cravam seus pés. Suas mãos e seus pés estão transpassados. A profecia indicava que ele seria contado entre os malfeitores. Do lado direito, o malfeitor. Do lado esquerdo, outro malfeitor. Um deles zomba de Jesus e disse: tu és o Filho de Deus, desce da cruz. Salva-te a nós e a ti mesmo. Fizesse tanta coisa por tanta gente e não podes te salvar a ti mesmo? Satanás usou a boca daquele homem, porque o propósito de Satanás sempre foi fazer Jesus desistir da cruz. Mas o Espírito Santo convenceu o outro para equilibrar as coisas. Porque somente ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O outro homem que está também condenado à cruz, ele olha para a cruz do meio e faz uma oração e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aquele homem está no finalzinho da sua vida, mas ele percebe que mesmo ele tendo passado a vida inteira sem Jesus, pior seria passar a eternidade sem ele. No pedido do ladrão, na oração do malfeitor, tem 3 verdades reveladas na cruz. A primeira é que ele é Senhor. E ele não é só Senhor, ele é Senhor dos senhores. Senhor, lembra-te de mim. A segunda verdade é que ele não esquece de ninguém, porque ele não faz acepção de pessoas. A terceira verdade é: quando entrares no teu reino, é que ele é rei. E não só rei, ele é rei
dos Reis. Aquele homem olhou para Jesus despido, com o corpo dilacerado. Isaías disse que nós olhando nós para ele não via beleza nem formosura, mas o Espírito Santo abriu a visão daquele homem para que ele enxergasse quem era o Cristo, e ele entendeu que o seu reino não era terreno, que o seu reino era eterno. E Jesus disse assim para ele: hoje tu estarás comigo no paraíso. E o texto diz: e junto à cruz de Jesus estava sua mãe Maria, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ela está lá. Jesus foi crucificado de 9 da manhã. Ficou na cruz até 3 da tarde. Deu 10 horas e ela lá. Deu 11 horas e ela lá. Deu meio-dia, o sol escureceu, a terra tremeu, sepulcros se abriram, o véu do templo se rasgou de cima para baixo. Não foi de baixo para cima, de baixo para cima é obra de homem, de cima para baixo é obra de Deus. Deu 1 da tarde e ela está lá. Deu 2 e ela está juntinho da cruz. E parece que eu estou vendo alguém dizendo assim: vai-te embora, mulher, ele vai morrer, já está tudo perdido, o que é que tu estás fazendo aí? Eu não saio daqui de perto dele, eu não saio de junto dele. Tu sabe de onde ele me tirou, tu sabe o que ele fez por mim, tu sabe de onde ele me resgatou. Ele fez por mim o que ninguém podia fazer. Ele me tirou de onde ninguém podia me tirar. Ele me tirou das mãos de Satanás. Ele me libertou de 7 demônios. O que os homens não podiam fazer por mim, ele fez. Eu não largo ele por nada. Eu não saio de perto de Jesus. Eu vou com ele até o fim. Quem conhece a Jesus, quem se envolve com ele, não consegue se afastar dele. Diz a palavra de Deus que 3 horas da tarde ele dá um brado: Tetelestai, está consumado. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E ele expirou. E a Bíblia diz que Maria estava lá quando ele expirou. Tira o corpo de Jesus. Os crucificados, condenados à cruz, não tinham direito de ser sepultados. Eles eram jogados como indigentes, a não ser que sua família fosse rica. Jesus não era rico, ele era pobre. E a gente vê isso na hora que Maria e José vão apresentar ele no templo, a oferta que levaram, representando que era uma família pobre. Mas ele tinha discípulos ricos: Nicodemos, José de Arimateia, que até então não tinham coragem de dizer que eram crentes, que serviam ao Senhor. Mas a profecia tinha que se cumprir, que ele seria sepultado entre os ricos, e a palavra de Deus se cumpre na íntegra. Deus me trouxe aqui para lhe dizer: promessas antigas vão se cumprir, independente da situação, independente do tempo, as promessas de Deus se cumprem. José de Arimateia pede o seu corpo, envolve ele em um lençol fino de linho, usa um sepulcro virgem que ninguém havia enterrado, ninguém ali. Colocam Jesus lá. Alguém diz assim: teu Jesus é muito pobre, não tinha onde nem cair morto. Jesus não era fraco, Jesus era inteligente. Para que ele vai investir naquilo que ele só ia usar por 3 dias? Era só 3 dias. Ele não precisava de sepulcro, porque sepulcro não era o seu fim, era apenas uma passagem. Sepultam Jesus, e o texto bíblico diz que Maria, de longe,
está lá. Estou vendo. Foi ali que colocaram ele. Domingo a gente vem. Domingo eu venho. Domingo a gente vem. Diga assim comigo: Maria viu. Grite: Maria viu Jesus ser crucificado. Maria viu Jesus expirar na cruz. Maria viu Jesus ser sepultado. Diga assim: faltava uma coisa para ela ver. Domingo de manhã. Ela vai com as outras Marias. Elas preparam o bálsamo, os aromas para passar no corpo de Jesus. Mas Maria de Betânia já tinha feito isso. Ungiu o corpo de Jesus de forma antecipada. E Judas disse assim: não sei para que isso. Quebrar um vaso de alabastro e descer um unguento tão caro sobre este homem. Ele não entendia o valor de Jesus para ela. Ele não entendia o mistério que estava acontecendo ali. Jesus está dizendo: Judas, cala tua boca, tu não sabe o que está acontecendo aqui. Eu vou ressuscitar, minhas filhas vão querer levar uma para passar no meu corpo, mas não vão dar tempo. Ela já está antecipando para o dia da minha morte. Ela está fazendo isso de forma antecipada. E as Marias se reúnem. É da onde vem um ditado: Maria vai com as outras, porque tinha muitas Marias. E elas estão conversando e dizem: tem um problema. O que foi? Tem uma pedra e é grande. Quem revolverá a pedra? Ardio bracantio, ele berequento racalachardio, minha mãe.